Nos últimos 30 mil anos, Saulo, nós não tivemos uma mudança muito grande no cérebro do ser humano. Então, basicamente, nosso cérebro é o cérebro do Homo sapiens sapiens de 30 mil anos atrás, morando ali nas cavernas, enfrentando aquelas dificuldades de pré-civilização. Então, um cérebro que tem uma estrutura preparada para enfrentar desafio, perigo. Então, diante de um desafio, de um perigo, ele entra em estado de alerta e ele se prepara, toda a fisiologia prepara para lutar ou fugir. E um cérebro preparado para reconhecer prazer, para buscar alimentos, para repousar, para relaxar. Ou seja, evitar a dor e buscar o prazer. Acontece, Saulo, nos últimos 30 mil anos, especialmente nesses 3 mil anos, né? E agora, nós vivemos uma sociedade que exige do nosso cérebro, que apresenta para a nossa estrutura psíquica, o que os nossos ancestrais não enfrentavam jamais. A gente brinca, né, Saulo? A gente fala que hoje o predador na porta da caverna não é mais um animal, é uma notificação do WhatsApp. É uma notificação da rede social. Você entra em alerta máximo, né? E é por isso, Saulo, que assim, mais de 60% das pessoas apresentam algum tipo de distúrbio do sono, dificuldade de dormir, estresse. É uma condição hoje que é quase natural. A gente já começou a incorporar, acreditando que isso é o natural. O natural é estar estressado. E às vezes uma associação preocupante, né? Porque você começa a imaginar que ser competente é estar estressado. Então, o indivíduo que não está estressado, ele não é competente. E é uma coisa, né, Saulo? Porque, assim, alguns dados técnicos para a gente pensar sobre esse assunto. Nós temos uma capacidade limitada de ingerir e digerir alimentos. Os alimentos são a nossa fonte de energia. É uma capacidade limitada. Então, nós temos um corpo, ele tem um limite de processamento de caloria. Não tem jeito. Não tem jeito. E é por isso que a gente tem um cérebro do tamanho que a gente tem, viu, Saulo? Com essa quantidade de neurônios, por conta da limitação metabólica. O cérebro consome 25% desses recursos, Saulo. 25% da energia produzida, o cérebro pega para ele. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Então, se eu tenho uma energia limitada e eu começo a colocar no mesmo patamar uma preocupação pequenininha ao lado de uma preocupação gigantesca, vai faltar energia. E é isso que está acontecendo no nosso estilo de vida atual. Nós não conseguimos distinguir o que é. Porque preocupar-se, claro, você precisa ficar atento à ameaça, perigo, desafios. Precisa. Mas tem desafio que é leve. Na escala lá, tem desafio, né? Que é moderado, 2, 3, 4, 5. Tem desafio que é mais alto, 7, 8, 9. E tem desafio que é extremo. Se eu começo a tratar todos os desafios como extremos, não vai ter energia para todo mundo. É onde nós entramos num colapso psíquico e ou orgânico. A gente entra no colapso. Então, a pessoa, por exemplo, que está com transtorno contágio, né? Transtorno generalizado de ansiedade,
é a pessoa que não consegue atravessar a rua e comprar um pão, porque no processamento dela, o perigo de atravessar a rua e comprar um pão é o mesmo de andar pelas ruas da Ucrânia. Né? Então ela reage sempre no máximo. A gente fala assim, né? Panela de pressão não estoura quando você coloca ela no fogo. Nunca vi isso na minha vida. Eu pegar uma panela de pressão fria, colocar no fogo e ela estourar. Ela fica ali aquecendo, aquecendo, vai dando pressão, chega uma hora que aquilo transborda, passa do limite. É um processo. E é um processo, Saulo, de pequenos hábitos, de um padrão mental, de um padrão de interpretação dos estímulos. É uma mistura que a pessoa vai muito complicada, que a gente vai construindo aos pouquinhos. Né? As coisas não passam do limite de uma hora para outra. Da mesma maneira que um carro não atinge 100 km por hora na primeira acelerada. Não existe isso, né? É um gradativo. Então, eu trabalhei muito essa questão da ansiedade no mestrado e a gente percebeu que tudo é decorrência do que a gente chama de um estado de alerta. Você entra em alarme, você entra em alerta. Para a gente entrar em alarme, Saulo, não basta o perigo e a ameaça externa. Não basta. Eu preciso de uma leitura interna. Porque o estímulo, ele ocorre, mas eu preciso passar o radar e eu preciso fazer uma leitura. Eu preciso fazer uma leitura. Então, tem um pincher latindo. Eu passo o meu radar e falo assim, olha, tem um pincher latindo e correndo na minha direção. Se eu interpreto o pincher como um Rottweiler raivoso, eu vou ter uma hiperreação ao pincher. Então, eu não estou dizendo que o pincher não morde, eu não estou dizendo que você não tem que se proteger. Ele vai dar uma mordida na sua canela lá, não vai ser agradável, mas é um pincher. É um pincher. Então, esse componente interno de como eu leio, como eu passo esse radar, como eu interpreto. Isso aí, Saulo, é o que a gente chama, aqui no Odisseia, do mapa cognitivo mental. Eu construo isso. Então, é uma maneira de enxergar o mundo, uma maneira de perceber o mundo, as pessoas, as relações, e essa maneira de perceber, ela pode se tornar disfuncional. Ela pode se tornar meu grande adversário. Ela pode impedir a minha vida fluir.